Maravilha. Próximo tópico, então, ela nessa nossa linha de raciocínio aqui, o que que a gente segue? Então, a gente vamos falar sobre o que, que vai ser, o que pode ser declarado, né? O que, que deve ser declarado no seu imposto de renda. Então, todas as rendas que você recebeu durante o ano fiscal, provenientes de salários, rendas de investimentos e de negócios, elas devem ser declaradas, né? Então, eu vou falar especificamente um pouquinho aqui sobre o ABN, né? Porque tem muita gente que trabalha pelo ABN e que, por exemplo, recebe dinheiro em mão. Ou recebe, não emite invoice, mas deposita na conta bancária. E muita gente me pergunta, eu devo declarar isso ou não? O correto, vamos falar sobre o que é o correto, é você declarar tudo que você recebe, independentemente da forma. Se foi proveniente do seu trabalho, você deve declarar, mesmo se tenha sido dinheiro na mão. Porém, se você pegou esse dinheiro e gastou, é difícil o governo saber o que tu fez com ele, né? Mas, se você depositou na sua conta, o HO ele pode ter acesso às suas informações, né? Suas contas bancárias. Então, a gente sempre recomenda. Se caiu na conta, é importante declarar esse valor, né? Mas, se você quiser fazer corretamente, o certo realmente é você declarar tudo que você recebeu, tá? Sobre algumas indústrias que você trabalha pelo ABN, por exemplo, indústrias de construção, de limpeza, IT, delivery. O que acontece? Elas são, quando elas te contratam, elas têm que repassar para o HO um relatório dizendo quanto que ela pagou para os contratados. Então, esse valor que foi reportado para o HO tem que linkar, exatamente, tem que bater com o valor que você declarou no seu imposto de renda. Então, é importante que esses valores também estejam corretos, né? É importante que você mantenha o seu registro, coloque num spreadsheet ou veja sua conta bancária, né? Todas as entradas que teve e declare aquele valor, porque existe essa possibilidade de fazer esse link e o HO está fazendo muito isso, na verdade, né? Fazendo esse data matching para poder saber se a gente está declarando tudo realmente que a gente recebeu. Eu acredito, assim, muito, mas muito mesmo, que isso só vai aumentar cada vez mais, e acho que de uma maneira muito mais rápida. E, gente, não é querer assustar ninguém. Sempre digo, às vezes as pessoas me interpretam errado, mas como eu sou um fã de tecnologias, quando a gente vai falar, a gente vai tocar aqui no assunto também de criptomoedas, né? Se eles começarem a usar a tecnologia de blockchain para fazer isso, linkar Austrália, Brasil, Estados Unidos, Japão, China, que é um dos maiores, né, parceiros comerciais da Austrália. Se eles começam a fazer isso, gente, é assim, ó. Vai ficar cada vez mais fácil para os governos fazerem isso, né? Então eu brinco, o governo é meu sócio, né? Ele tem uma boa parte do governo, é meu sócio aqui, então, né? Tem sempre uma partezinha reservada para ele. Então, assim, não tem o que fazer. Gente, então aprendam e entendam que isso vai acontecer, e aí começa o problema, né? A tua empresa disse que te pagou te pagou 50, você está dizendo que ganhou 40, já começa a ter uma diferença aí, né? Isso. E aí vamos falar sobre as rendas de investimentos, né? Teve muitas perguntas relacionadas a... eu comprei ações na Austrália, como que eu faço essa declaração? Eu comecei a investir em criptomoedas, como que eu faço? Eu preciso declarar alguma coisa? Eu comprei só as ações e não vendi. O que acontece? Bem, deixa eu tentar explicar da melhor forma aqui. Quando você comprou ações e não vendeu, só deixou lá, apesar dela estar mudando, e vamos falar até das criptomoedas, né? E apesar dela mudar de valor, você não precisa declarar porque você não vendeu. Mas se você vendeu essa ação ou a moeda, você tem que declarar o lucro que você teve ou a perda que você teve. Então, isso é bem básico, né? Então, se você comprou, por exemplo, West Farmers, você comprou, vamos supor, 100 units por $40, vamos supor. Aí você vai ter esse gasto de $4.000. Se depois você vendeu daqui a
2 meses essas 100 units por $20, então você recebeu $2.000, né? Já esqueci o valor que eu falei anteriormente. A gente investiu Foi 4 100 e vendeu moedas por por 2. $40, é isso? A gente perdeu 2.000 aí. Aí teve uma perda de 2.000. Então, essa perda você pode segurar, ela é um ganho né? Ela entra como capital gain, então você não pode abater essas perdas com outras rendas que você tiver, você só segura ela. Mas se no futuro, por exemplo, você comprou por $1.000 e vendeu por $2.000, você teve um lucro de 1.000, você pode usar essas perdas para abater esse lucro de $1.000, né? Então, se no final você teve um lucro, ela tem que entrar como sua renda. Ela adiciona com as outras rendas, né? Se você comprou o West Farmers e gerou dividendos, né? Você recebeu dividendos. Você tem que colocar os dividendos recebidos no seu imposto de renda. Muitas vezes os dividendos elas têm franking credits, né? Anexados, que é quando a empresa já pagou o imposto naquele valor. Então você recebe um crédito. Quando você for fazer seu imposto de renda, você coloca o valor do dividendo mais franking credits e aí, na hora que for calculado, fazer o cálculo, você recebe esse crédito para abater o imposto que você teria que pagar, né? Então, por exemplo, se você comprou e teve um lucro, nessa compra e venda, você teve um lucro de $1.000, recebeu um dividendo de 100, $1.100 vai ter que ser adicionado às outras rendas, que é a renda de salário, dos business, negócios. se você for solo trader, né? Para fazer uma comparação, para quem talvez não está entendendo, talvez do que a gente, no ponto por exemplo, no Brasil, dividendos ainda, no momento desta live, não, o investidor não vai estar pagando impostos em cima do que ganha, o que é uma maravilha. Aqui na Austrália, a gente paga impostos nos dividendos que a gente ganha. Então, além de somar, né, no nosso ganho, a gente tem que pagar esse imposto. Então, essa é a diferença. Então, esses franked e o unfranked credit são que se a empresa que está pagando o dividendo, se dessa ação que você teve, se ela está pagando, se ela já pagou o imposto ou se é você que tem que pagar o imposto. Então, essa é uma diferença que a gente tem que entender que lá do Brasil é diferente de quando a gente está aqui na Austrália. Então, é só porque às vezes o pessoal pensa, não, mas eu não sabia que dividendos pagavam, não precisava pagar imposto em cima de dividendos. Isso era lá no Brasil. Se isso mudar lá no Brasil, e eu acredito também que vai mudar logo, logo, isso vai ser uma grande mudança no jogo por lá. Isso. E como é que, às vezes as pessoas ficam pensando, mas como que eu vou ter essa informação? Vocês vão receber, a empresa vai enviar para você uma declaração no final do ano fiscal, com os dividendos que foi pago e também se você se você vendeu, você pode ter um tax summary final com todas as informações que aconteceu durante o ano fiscal. E aí, se você der isso para o seu contador, a gente pode colocar as informações que é a melhor forma, mais rápida, né, que tem para a gente fazer. Ou você mesmo mantém seus registros, né? Em cada transação, se você colocar a data que você comprou, o valor que você gastou e depois quando vendeu e também colocar o valor que você recebeu, a gente consegue fazer esses cálculos na hora de fazer o imposto de renda. Sim, então é importante, gente, vocês vão fazer com independente, você vai fazer sozinho ou com um contador, registro todos os documentos, seja por carta, seja por e-mail, tudo, gente, tudo, não percam nada, guardem todos, faça esse registro, porque vai ser importante na hora de fechar o ano financeiro, né, o ano fiscal aqui, como a gente está falando, a gente vai precisar de todas as informações de quanto que a gente ganhou, como que a gente ganhou e tudo mais. Parece extremamente complicado, mas não é tão complicado assim. A gente só tem que se organizar e guardar. Uma coisa que eu falo para o pessoal aqui o imposto de renda não começa em junho, quando a gente está desesperado atrás da documentação. Ele é o ano inteiro, quando a gente vai comprando, vai gastando, vai trocando, vai vendendo, fez alguma aquisição, um equipamento para a empresa, o que for. Toda vez que isso acontecer, a gente começa a se preparar para que depois de alguns meses, quando a gente for fazer a declaração, a gente tem tudo já alinhado ali. Isso. E em relação às criptomoedas, é o seguinte, porque muita gente está investindo nas criptomoedas. Parece que mais de 500 mil pessoas é estimado que na Austrália
estão investindo. Então, o Rachel está de olho nisso. Ano passado, inclusive, ele enviou várias cartas para um monte de taxpayers, né? Um monte de clientes meus recebeu essa carta. Ah, eu recebi essa carta, eu não declarei as criptomoedas que eu tinha, o que eu faço? E aí a gente teve que corrigir os anos anteriores para incluir esses ganhos, esses lucros que essa pessoa teve na venda das criptomoedas. O importante eu falar que é uma pergunta bem comum. Se eu troco por uma moeda por outra, eu tenho que pagar alguma coisa? Sim. Isso é um ganho de capital, né? É um evento de ganho de capital. Então, se você, por exemplo, comprou Ethereum por $1.000 e aí vendeu por 2.000 ou trocou, né, por um Bitcoin, então nessa troca o valor da transação naquela data em Australian Dollars, né, tem que ser na nossa moeda, a gente tem que colocar no imposto de renda. Se você comprou por um valor maior do que o valor que você vendeu, você vai ter um lucro. Uma perda, né? Se você comprou por um valor maior e vendeu por um valor menor, você vai ter uma perda. E aí a gente coloca lá no imposto de renda, nessa parte de ganho de como capital. Perda também. Agora, se você teve um lucro, aí a gente tem que colocar como ganho de capital e vai fazer parte da sua renda. Então assim, é importante, se você trocou de moeda, é um evento de ganho de capital. Tem muita gente que está brincando com a compra e venda. Né, principalmente quem começou, comecei agora, vou ver como é que funciona, e começou a brincar, trocando moedas. E se você teve o lucro, infelizmente, você tem que pagar imposto. Né? Não agora, tem se jeito. a perda, não tem jeito. E ela é incrível, eu vou falando com o pessoal, aí o pessoal, não, mas eu não vendi. Mas, Raul, não, tu não tá entendendo. Eu não vendi a criptomoeda, eu troquei por outra. Eu digo, eu sei, exatamente por isso que eu tô falando. Porque, um exemplo, tá? Alguns dos aplicativos que a gente usa aí, alguns deles não tem a opção de troca de moeda. Alguns deles não tem. Então, como é que tu faz? Tu pega uma criptomoeda, tu vende, tu teve um ganho, tem um dinheiro em Australian Dollars na tua conta e tu comprou em outra moeda. Então, tinha essa, virou Australian Dollars e comprei essa aqui. Aí agora, a pessoa, o que o aplicativo faz? Ele elimina para o usuário, para quem está fazendo somente essa parte. Então, tu não tem que vender e comprar. Ele faz isso para ti. E aí, nessa troca, é o que a Lara acabou de falar. E aí, gente, vai ter gente que vai começar a chorar quando começar a ver. E tem outra coisa importante eu mencionar aqui, por exemplo, se você recebeu moedas, né, airdrops, ou você recebeu algum reward de algum, né, referral, né? Isso entra como uma renda, né, um income. Então, se você recebeu moeda do nada, né, não é você tem que declarar esse valor que você recebeu. É um ganho. E aí é um ganho que você teve. E aí, quando você vender ela, você vai usar esse valor, né, no horário que você recebeu em Australian Dollars, ele vai fazer parte do custo dessa moeda. E aí, quando você vender, e aí a gente faz esse cálculo novamente para o ganho de capital. Mas é importante comentar aqui que qualquer ganho que você tenha de moedas, ela vai entrar como uma renda.